E aí, galera, eu esqueci do coração pra vocês, lindo! Esse vai cair na prova, vai ser feliz. Vamos lá! O que diz esse exercício aqui de poliedros? Determine a quantidade de diagonais de um poliedro que tem 6 faces quadrangulares e 5 faces hexagonais. Muito bem. Qual é o nosso pensamento aqui para o cara entender? O que seria diagonal do poliedro, queridos? Uma caixa, uma sala de aula é um poliedro. Então o que seria a diagonal do poliedro? Você ir lá numa quina, lá em cima que é o vértice, puxar uma corda aqui pelo meio e bater lá embaixo na outra quina. Então essa corda passou aqui pelo meio. Isso é a diagonal do poliedro, para entender bem detalhado. Agora pensa, se eu for lá em cima amarrar uma corda naquela quina e esticar essa corda pela parede nesse outro pontinho aqui, que eu chamo de vértice, do poliedro, essa corda não passou por dentro da figura do seu poliedro, passou na parede, na face. Então é chamada de diagonal de uma face. Se eu amarrar lá na ponta lá em cima, esticar até a outra pontinha lá de cima, essa corda também não vai ser uma diagonal, nem do poliedro, nem da face. Vai ser uma linha que ajuda a formar o desenho, que a gente chama de aresta do poliedro. Então o que acontece? Quando o cara pede o número de diagonais de um poliedro, eu tenho que achar somente as linhas, os segmentos que passam por dentro da figura. Então como é que nós vamos pensar? Vamos começar nosso cálculo. Muito bem, primeiro passo, o que eu vou fazer? O cara me deu 6 faces quadrangulares e 5 faces hexagonais. Então vamos escrever aqui, ó, 6 faces quadrangulares, vou abreviar aqui, e 5 faces hexagonais. Aí eu já entendo que eu tenho um total de 6 por 5, 11 faces. Eu comecei o meu exercício, né? 11 faces. Então coloca aqui, ó, quantidade de faces, 11. Beleza? Já tenho esse dado aqui. Segundo passo, eu vou fazer a minha análise para achar a quantidade de arestas. Como é que a gente pensou nisso aqui? Como é que eu faço isso dentro da análise do meu exercício? Vamos lá, hein? Presta atenção. O que a gente combinou? Eu tenho 6 faces, o quê? Quadrangulares. Só que cada face quadrangular tem 4 arestas cada uma. Então eu multiplico aqui, ó, vamos fazer esse modelinho que a gente fez na sala. 6 vezes 4, 24. O que eu tenho mais? 5 faces hexagonais. Eu sei que cada hexágono tem 6 arestas cada um. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 faces vezes 6 arestas cada uma, vou me dar 30 arestas. E eu vou somar, que vai dar 54. Mas o que eu tenho que entender? Agora que é o pensamento aqui no cantinho para a galera. Vem cá. Olha, eu tenho faces quadrangulares, né? E eu tenho faces hexagonais. Quando eu faço esse cálculo aí, separadinho que eu fiz, eu estou achando o total de arestas das figuras separadas uma da outra. Só que quando eu for colar uma na outra, costurar, lembra? Já falamos isso? Quando eu pegar o meu poliedro, que ele vai ser o quê? Ah, galera, eu coloquei aqui, ó, vou colocar de parênteses, tá? Um poliedro convexo, para a gente não perder o exercício. Um poliedro convexo. Eu vou pegar minha figura e vou fechar minha figura. Eu vou costurar todas as faces uma na outra. Então o que acontece com o pensamento? Quando eu for costurar uma face na outra, por exemplo, quando eu pegar um hexágono desse e for costurar nesse quadrado aqui, nesse quadrilátero, olha o que aconteceu. Essa aresta do hexágono, ela contou a mesma para o quadrilátero. Então, conclusão, a cada 2 arestas conta como uma. Por isso que eu fazendo esse pensamento, eu venho aqui no final e divido por 2. Então eu vou ter quantas arestas? 27 arestas. Beleza pura. Esse é um procedimentozinho para a galera entender com bastante calma como é que acha a quantidade de arestas. Terceiro item, o que eu vou fazer com o terceiro passo para me organizar aqui para eu embolar? Eu vou aplicar a relação de Euler, que a gente já viu aí. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Vou achar quem? Ó, V mais F igual a aresta mais 2. O vértice eu não tenho, então eu vou achar, ó, V. Face, quantidade de faces, 11, eu já tenho. Quantidade de arestas, achei aqui, 27, por mais 2. Então o V vai ser igual, vamos lá? 27 com 2, 29. Passa o 11 para lá, para o segundo mesmo, sinal trocado, né? Então eu vou ter uma quantidade de 18 vértices. Pronto, achei.
Agora, galera, que começa o pensamento forte do exercício. O que? Vamos pensar. Aqui eu estou numa sala, num paralelepípedo retângulo, isso aqui é um poliedro convexo, está fechado aqui. Tem faces, vértices, arestas. Aqui dentro eu tenho o que? Eu tenho quantos vértices? 4 quilos, 4 embaixo e 4 em cima. Então tenho 8 vértices. Para poder calcular a diagonal desse poliedro nosso aqui, eu teria que ir ligando os vértices de 2 a 2. Só que tem hora, como eu disse no começo, que eu vou ligar 2 vértices que a corda vai passar no meio da sala. Aí é a diagonal do poliedro. Vai ter hora que a corda vai passar na parede, vai ter hora que vai passar na linha, embaixo assim, ó, ou em cima, que são as arestas do poliedro. Então qual é o meu pensamento agora? Eu tenho 18 vértices. Aonde vai meu entendimento, meu raciocínio? Quarto passo. Sabe o que eu vou achar quarto passo? Vou achar o seguinte, ó. Quantidade, ó, de segmentos, vamos entender, deixar bem detalhadinho. Quantidade de segmentos formados por 2 vértices quaisquer. Vamos entender. Quantidade de segmentos formados por 2 vértices quaisquer. Ou seja, nesse meu poliedro, eu tenho 18, vamos entender assim, ó. Meu poliedro está fechado aqui, né? Eu tenho um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, são os vértices do poliedro. Quando eu ligar de 2 em 2, tem hora que passa por dentro dele. Mas quando eu ligar esse com esse, não está passando por dentro dele, está na face. Pode ser uma diagonal, pode ser uma aresta. Mas o que eu tenho que pensar? Que eu tenho que primeiro descobrir quantas linhas ou quantos segmentos eu consigo ter ligando de 2 em 2 vértices. Eu vou cair em que matéria da matemática que já estudou? Análise combinatória. Então eu vou fazer uma combinação de 18 vértices disputando 2 vagas para ligar de 2 em 2. E qual a ideia da combinação, queridos? Se eu ligo o vértice A com o vértice B, é a mesma coisa se eu ligar o vértice B com o vértice A. Então, quando a ordem dos elementos não importa, a regra que usa é a combinação. Então vai ser, como é o macetinho de combinação, você usa a fórmula, desce o 18 2 vezes, é assim? 18 vezes 17, pega esse 2 aqui e coloca embaixo o fatorial. O que é fatorial? Descer até 1, 2 vezes 1. Simplifica, 18 por 2 sobra 9, e eu vou fazer, ó, 17 vezes 9 dá 90, 7 vezes 9 aqui, 153. Beleza? Bom. Então eu tenho um total de 153 segmentos ligando de 2 em 2 vértices. Mas não está certo que todos passam por dentro do poliedro. Então não são todos aqui diagonais do poliedro. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconsiderar os que não passam por dentro do poliedro. Se não passa por dentro, passa onde? Vai ser diagonal das faces, né? Ou vão ser arestas do poliedro. Opa, arestas eu já sei, tem 27 arestas aqui no meu poliedro. Mas agora o quinto passo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou achar aqui, ó. Tem 18, ó. Quantidade de diagonais das faces, pessoal, das faces do poliedro. Então, primeiro vai ser o seguinte, eu tenho faces quadrangulares, então vou botar face quadrangular, vamos abreviar aqui, quadrangular. Qual a formulinha para achar a quantidade de diagonais? Lá da 7ª série e tal. D é igual a N vezes N menos 3, dividido por 2. Vou usar essa formulinha. Então, a quantidade de diagonais de um quadrilátero, no caso aqui, vai ser, se é face quadrangular, esse N vale 4, porque o N é a quantidade de lados do polígono, certo? Então vai ser 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. Vamos dar um cortezinho aqui e simplificar sobre 2. Aqui eu vou ter 2 que multiplica. 4 menos 3 dá 1. Então eu vou ter que cada quadrilátero me dá 2 diagonais. Quantas faces quadrangulares eu tenho? 6. Então eu vou pegar esse aqui, vou multiplicar vezes 6 e vou ter o número de 12 diagonais dessas faces quadrangulares. Primeiro momento. Segundo momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas faces hexagonais e vou entender que se são polígonos, são hexágonos, cada um tem 6 lados. Então eu vou aplicar a formulinha de quantidade de diagonais dentro do polígono.
D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. O D vai ser 6 vezes 6 menos 3 sobre... Eu tinha base aqui, né? Estou adiantando aqui para a galera ver, ó. 6, corta com 2, divide, sobra 3. 6 menos 3, 3. Eu vou ter, então, em cada face hexagonal, eu vou ter 9 diagonais. Mas o exercício falou que eu tenho 5 faces hexagonais. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 5, dá um total de 45 diagonais nas faces hexagonais do poliedro. Para fechar o exercício, agora calculamos tudo que precisaram, você vai escrever isso aqui, ó. Então, o que nós vamos achar aqui agora? Quantidade de diagonais de quem? Do poliedro. Quantidade de diagonais do poliedro. Como é que eu faço? Ó, vamos lá, hein? O que nós vamos escrever aqui? Total, né? Total de diagonais do poliedro. Igual a gente botou aquele dia. TDP. Total de diagonais do poliedro. Como é que seria? Seria o total de segmentos, que vai ser o quê? 153. Menos quem? A quantidade de diagonais dessas faces quadrangulares, que deu 12. Menos quem? Quantidade de faces hexagonais, as diagonais das faces hexagonais. Seria o quê? As diagonais têm 45, menos a quantidade de arestas do poliedro. Desse jeito, são 27. Desse jeito, queridos, você pega um total de segmentos ligando de 2 em 2, a gente fez a combinação. Só que desses 153, um pouco era diagonal das paredes quadrangulares das faces. Um pouco eram as diagonais das paredes hexagonais, que são faces. E um pouco eram as arestas, ou seja, as próprias linhas que formavam o meu poliedro são arestas. Não são segmentos que passam por dentro do meu poliedro. Então, se eu pego o total dos segmentos, subtraio de todo mundo aqui que a gente falou, eu vou ter total de diagonais do poliedro vai ser 153. Bom, juntando todo mundo aqui vai dar o quê? Menos 84. Agora vamos subtrair. Então, o total de diagonais do poliedro vai dar o quê? Vamos lá. 84 para 100 que falta 16. Mais 153 dá o quê? 66, 70, 69. Diagonais do poliedro, como foi pedido. Beleza?